9h38, 34 segundos. Tô dando até os segundos ultimamente, né? Porque passa tudo tão rápido que a gente nem dá conta de entender. E todo mundo diz que também nós passamos muito rápido. Mas é uma conversa agora interessante para a gente fazer com o Gilney Silva, ele que é designer de marcas, palestrante, cofundador da Evolgo, sobre naming. Nome não é estética, é estratégia. Olha, é criar reconhecimento, sonoridade, é criar lembrança. Eu quero saber sobre tudo isso, porque eu tenho sempre uma preocupação muito grande em falar corretamente o nome das pessoas. Gilney, quando eu não sei, e há um sobrenome polonês, alemão, alguma coisa do gênero, eu sempre pergunto assim, como pronuncio corretamente o teu sobrenome? Porque nome, para mim, é uma marca muito importante. Assim como, provavelmente, também o Gilney Silva é uma marca importante. Quero te dar um bom dia, dizer que você é muito bem-vindo aqui aos microfones da Rádio Caxias, no nosso Persona, Gilney. Bom dia, Elisete, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo certo, obrigado pelo espaço aí. Ah, bem legal. Eu queria já há bastante tempo falar sobre isso. Eu até brinquei hoje aqui no Persona, às 9 da manhã, quando estávamos abrindo aqui o programa, Gilney, dizendo que, assim como o nome, que é extremamente importante, da tua marca, da tua empresa, o teu nome, um bom sorriso também é importante no mercado. E eu brinquei que Tudo depois, é na marca, segunda né? hora, eu vou entrevistar uma médica que também trabalha com estética bucal. Super importante, né, Gilney? É muito importante, né? Tudo que a gente está falando aqui é marca, né? Então, muitas vezes começa pelo nome e ele acaba se transformando em outras formas de comunicação, né? É verdade. O teu nome é Gilney, é um nome fácil de soletrar, de dizer, de falar. O meu, Lisete, e quando eu digo o meu é Lisete, eles pensam que o meu nome é Elisete. Eu digo não, Li começa com L. E aí você já ouviu de tudo no teu Junei, Junei, Ginei, Gilmar, Dionei, é Não, isso? o meu nome é impressionante, né? Porque ele tem um período que é ali, eu estou no meio, assim, né? Entre 20 e 30 anos, que foi quando surgiu o meu nome, né? Hum, Então ele não é comum. E aí eu fiz uma pesquisa uma vez e descobri que os Gilneis que existem são gaúchos ou descendentes de gaúchos. uhum. Então eles estão todos nessa faixa etária, assim, né? Onde eu tenho 48 anos, então é um pouco mais velho e um pouco mais novo. Mas não vê mais guri, né? Então é muito difícil das pessoas, às vezes, escreverem meu nome, né? Sim, Então, elas acabam escrevendo de qualquer forma. Eu até acho engraçado, porque eu acabo fazendo de propósito, né? Eu falo o meu nome e fico cuidando como é que elas vão escrever já hoje em dia, né? é verdade, é Porque verdade. como ele não é um nome comum, e como eu trabalho muito para fora do estado também, né? Uhum. É mais difícil ainda. Então, como a gente... aqui ainda as pessoas ainda conhecem, o Gilney, já ouviu falar. E às vezes acontece de escrever a Gilney com Y, né? Então Uhum. tem tudo isso, Juneu, Dionei, De tudo tudo que um é nome, pouco. menos o meu. De tudo um pouco. É. Me diz, você faz um trabalho justamente para a gente entrar agora também na temática. Você faz um trabalho para empresas, para marcas, para o nome, porque tem empresas, tem marcas que você só fala e já sabe o que é. Eu não preciso dizer que a Coca-Cola é um refrigerante. Você tem Uhum, marcas, assim como nós temos a grande marca Marco Polo, que as pessoas sabem que é fabricante de ônibus. São marcas que se consolidaram no mercado. Então, tem as grandes uhum. marcas que a gente sabe,
consolidadas. Eu não preciso nem dizer ao Google, Apple, essas grandes marcas internacionais, mas aqui no Brasil Uhum. mesmo. E eu queria que você falasse a respeito disso, sobre, sobre as marcas. Bom, assim, ó, a gente trabalha, a gente é especialista em construção de marcas, né? Uhum, Então, às vezes, um cliente chega para conversar conosco e ele só tem a ideia do projeto. Olha, eu quero fazer tal coisa. Mas ele não tem nada definido ainda de nome, não tem nada pensado em relação à construção de marca, né? E aí é que a gente entra com a nossa estratégia. Nós temos uhum, aqui, como meu sócio, né, da Evolgo, nós temos o Felipe Schmidt-Fleischer, que é um estrategista de marcas, né? E a gente começa justamente entendendo o negócio, entendendo qual é que é o uhum, objetivo, para que a gente possa escolher o melhor caminho para a criação do nome. E dentro, quando a gente fala em criação do nome, né, a gente tem vários caminhos possíveis, tá? Então a gente pode criar um nome, por exemplo, abstrato, né? Pode ser um nome evocativo. Né? Um abstrato, por exemplo, seria o Bluetooth, seria um nome abstrato, né? uhum. Ele pode ser evocativo. YouTube é um nome evocativo, né? Ele também pode ser descritivo, né? Também pode ser um nome real, composto, ou um nome inventado. Então, tem vários caminhos, né, para a gente criar o nome de uma marca. E é uma coisa muito difícil de se criar, tá? Porque tu imagina que tu tá montando um negócio e esse negócio aí é como se fosse o teu filho, né? Uhum. Então, é a mesma coisa que tu criar o nome para um filho. Porque tu vai começar a pensar no nome já antes do filho nascer. Pá, mas será que esse nome vai combinar com ele? Mas Pois é. depois de um tempo, né? Parece que o nome quando a criança já nasceu, parece que o nome foi feito para aquela criança, né? O Pois é, meu, o meu filho, por que que isso acontece? Por exemplo, assim, tem nomes que para criança pequena, para bebê, criança de 1 ano, 2 anos, parece que não combina. É um nome não, adulto. Tem nomes que são uhum. adultos. Mas depois, quando a criança vai crescendo, legal, fechou. Parece que o nome foi feito para ela, né? Exatamente. Eu acho que o que que a gente faz? A gente adquire a personalidade do nosso nome, a gente faz uma fusão com o nosso Não, nome. é isso mesmo, Zé. Na verdade, Aham. quando a gente fala em marca, a gente está falando sobre percepção, né? Percepção, né? Então Uhum, a gente vai construindo, vai colocando coisas dentro daquele nome, né? uhum, Assim como o nome de uma criança, a gente vai colocando a personalidade, vai entendendo que ah, ele é assim desse jeito, daquele outro jeito, a gente vai construindo essa personalidade. E marca não é diferente, né? Então a marca, e aí dentro do nosso processo, uhum, é, às vezes o cliente ele recebe o nome, ele aprova aquele nome, tá? uhum, Mas ele fica tipo, mas será que é isso mesmo? Só que daí o que que acontece? Existe um processo que tu precisa te acostumar com o nome, né? uhum, Então, ao longo do projeto, a gente vai, além de trazendo informações, primeiro que tu vai chamando, a tua marca sim. passa a chamar a tua marca, mesmo que ela não tenha ido para a rua ainda. Tu passa a chamar ela pelo nome já que tu criou, mas em algum momento a gente começa a criar outros elementos, entre eles, aonde entra a parte que eu sou especialista, que é dar um visual para essa marca, né? Então a gente tem o nome, depois a gente coloca um visual nela. Tu tem um filho, tu bota o nome, e aí tu vê como é que é a carinha dele, né? Uhum. Então isso é mais um elemento que vai fazendo com que a coisa comece a se alinhar, a fazer parte. E quando chega no determinado momento, tu diz, pá, eu não poderia ter criado um nome diferente para minha marca, né? É verdade. Mas aí você cria e depois você faz um registro. Mas a marca, me parece, Junei, vocês aí na Evolgo, ela tem a ver também com o produto que você, da tua empresa, porque você pode ter uma empresa, na área da indústria, comércio, serviço, ela tem que ter uma ligação com o teu produto. Não necessariamente, tá, Não, Lisete? tá, mas eu É, quero dizer o vamos seguinte. falar que. Não, pode falar. Não, eu ia dizer, não dá para colocar o nome muito assim de como uma marca de bebê, de roupinhas de bebê,
para uma Uhum. empresa grande que trabalha com guinchos, guindastes, máquinas pesadas, etc. Isso que eu Ah, quero dizer. sim, claro. A força da Ele, marca tem a ver exato. também com o produto, serviço ou aquilo que você vende e faz, não? Exatamente. É claro que isso tudo influencia, né? Mas ao Uhum. mesmo tempo, tá? É claro que em situações específicas não vai funcionar isso, né? Uhum. Mas, por exemplo, né? Se eu disser para ti, olha, eu tô lançando aqui uma marca de computadores, tá? E eu vou botar o nome dessa marca de maçã. Tá. Seria algo muito estranho, né? Pois é. É, É isso é que eu o falo. caso da Apple, né? É. A Apple é uma marca de computadores que tem o nome de maçã. Uhum. Porque Então, também Nova York é. às vezes é uma forma Ah, de tu te diferenciar, né? Ele também pode ser usado e aí tu tem um conceito o que que tá por trás daquele nome, né? Então, às vezes ele tem uma história hum, que ele ajuda a reforçar o que que tu quer transmitir como entendi. mensagem de marca. Ah, Então, tem, interessante, tem é. alguns caminhos possíveis, sim, né? Uhum. Assim como hoje a gente está falando aqui sobre ah, é muito difícil de criar marcas. Tu até falou sobre o registro, né? É muito mais difícil de tu registrar a marca, né? Uhum. Porque imagina só, por hora, mais ou menos, no Brasil, a Hum. gente registra 24 marcas. Por É hora. muita marca, por hora. É muita Então, marca. só que é o seguinte, é muito difícil tu criar uma marca Hum. nova e quando tu vai verificar se é possível registrar, já tem uma outra marca com aquele registro de nome ali, né? Então, o Hum. caminho que a gente tem hoje para a criação de uma marca nova é inventando palavras. E aí, como é que a gente faz isso? Né? Que a gente não vai. Uma palavra inventada não tem sentido nenhum, né? E aí entra aquilo que a gente estava falando, ou Uhum. seja, tu vai começar a colocar sentido nessa palavra. Tá? E aí tu cria um nome que muitas vezes é um nome evocativo. Né? Um exemplo, vou te dar um exemplo aqui, Hum. que a gente passou aqui dentro do nosso negócio Hum. alguns anos atrás, uma marca de um box de CrossFit, Uhum. eles nos contratou para criar o nome. Eles estavam começando o negócio, não tinham nada criado ainda, né? Um daqueles exemplos que eu comentei contigo Uhum. antes. E eles queriam conversar com um público que pratica o esporte de CrossFit, mas que não fosse só o público masculino, que era o mais comum, assim, né, na época, Sim, né? sim, mais Que pesado. pegasse Aham. o público feminino também, né? Aham. Então não adiantava a gente querer colocar vamos falar, dar um exemplo tosco aqui, né? Criar uma marca lá chamada Toro, né? Porque ele seria talvez um nome muito masculino. E aí a gente, dentro de todo esse processo, a gente criou uma marca, criou uma palavra nova, mas que ela é uma palavra evocativa. E o nome que a gente criou foi Respire. Né? Então o respiro vem da onde? Do ato de respirar, né? E Que de tem tu a ver com respirar o bem. CrossFit, claro. Exatamente. Precisa Então ele muito. é evocativo, ele não é uma Uhum. coisa clara, né? Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer o quê? Trazer algo único, né? Uhum. Que foi possível registrar e que só existem eles no mercado com esse nome, Agora, tem muitas né? empresas também, Gilney, especialmente da área de serviços, ou até escritórios de advocacia, etc., que colocam as suas iniciais, as iniciais do nome da pessoa. Uhum, Aqui em Caxias, por exemplo, tem Zenes, Umar Neves, Advocacia. São várias empresas que têm, mais especialmente na área de serviços, de escritórios, de uhum, marketing, de agência de publicidade, que colocam as iniciais do seu nome. Mas uhum, tem de tudo no mercado. Esse da Apple que você falou lembrou bem, né? Agora eu me lembrei, uhum, claro. Assim como Nova York, que não tem muita produção de maçã, é a capital da maçã, né? A Apple, a Big uhum. Apple. E Sim. muitas coisas assim. Mas elas sempre se referem a alguma coisa, alguma história, enfim. Uhum. Agora, como que você. A gente está falando aqui de um bom nome vive sozinho, ele é autossuficiente. O Google, a É, Apple, essas grandes marcas, elas são autossuficientes. Elas se comunicam sem precisar dar explicação.
tá falando, bom, a Coca-Cola. Ah, a Coca-Cola é um refrigerante, a Pepsi-Cola. Não, não precisa dizer que é um refrigerante. As pessoas sabem o Uhum, que é Coca-Cola. Assim, quando tu fala Brahma, as pessoas sabem o uhum, que é a Brahma, que é a claro. cerveja. Então, tem É, marcas. e a Brahma ainda consegue ir um pouquinho além ainda, porque ela acabou virando, em alguns casos, sinônimos de cerveja, né? Pois é, pois é. Então, que elas comunicam por si só. Por quê? Porque elas são amplamente conhecidas, amplamente divulgadas. Exato. Amplamente, é por isso. Quando Então, a, quando a gente fala, quando a hum, gente fala em construção de marca, ela começa, né, nessa parte, às vezes, da concepção do negócio, na recepção, né, de como tu atende teu uhum, cliente, como tu atende o telefone, né, uhum, responde uma mensagem, pela criação do nome, mas é um processo que é infinito, né? Então tu precisa comunicar o tempo todo, né? E aí quando a gente está falando que até foi interessante tu entrar nesse detalhe, né? Tipo, tem muitas marcas que utilizam o nome, né? Nós temos um sim, período de tipos de nome, né? De evolução do nome, né? Então ali uhum, até por volta de 1900, por exemplo, né? Era utilizado muito as siglas, né, com o nome do fundador, né, as iniciais sim, ou o nome do fundador. aham, Ali por 1960, por ali, começou a se usar muito a localização, né? Então, tu usava a localização que por exemplo, né, vocês estão usando o nome da rádio, usam o nome da rádio como Caxias, né? Rádio É um Caxias. exemplo. Rádio Caxias. Uhum, Depois veio mais por atitude, por exemplo, né? A Apple entra nesse exemplo, né? uhum, A Diesel também é uma marca que também fala um pouquinho disso, né? E aí depois, ali, a partir dos anos 2000, entra nessa fase que eu comentei contigo, que é justamente a criação de nome, né? E aí entra vários nomes. O Facebook é uma palavra inventada, né? Skype é uma palavra inventada. Tem várias marcas que o Google, né, também. Então, são várias marcas que criaram nesse sentido justamente porque é muito difícil de criar. E aí tu tem a oportunidade de tu colocar significado, como eu falei agora há pouco, né? é, Mas, ao mesmo tempo, obviamente que tu tem que comunicar e manter essa sequência, essa comunicação ativa para que fique mais fácil das pessoas te reconhecerem, né? uhum, uhum. Te reconhecer. Mas é assim, aí também vai de como você divulga esta marca, né? Se você Exato. Toda marca olhar, precisa de comunicação, né? se você olhar para o lettering do Google e de cada letra uma cor, né? Que Uhum. Google é o grande, né? É o maior, né? Site, é o grande buscador Sim. de informações no mundo todo, que seria como se Uhum. fosse uma biblioteca. Ele vem com essa Uhum. cara de biblioteca de informação, assim como tinha as enciclopédias, a Barça, a Delta La Rose, coisas assim, Uhum. não Sim. deixa de ser. Então, ele entra numa versão, parece até acadêmica, didática, escolar, com as letras coloridas, a forma da escrita Uhum. dele, porque ele pega, e tem várias cores, e pega todos os países, ele pega o mundo inteiro. Então, sempre há uma Uhum. explicação atrás de uma marca. Mas eu queria só rapidamente, a gente está praticamente encerrando a nossa conversa, sim, Gilney, a Uhum. importância do nosso nome e a importância do nome da nossa empresa, né? E também eu sempre falo para as pessoas, quando vão conversar com alguém, procura sempre falar corretamente o nome da pessoa com que você está falando e o nome da Uhum. empresa. Claro que é responsabilidade nossa fazer, Uhum. estabelecer uma, né, e cuidar da tua marca, mas Uhum. também que os outros, quando a gente vai falar com alguém, pronuncie corretamente. No mínimo, né, Johnny? O nome da É o mínimo, pessoa. né? É o mínimo. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? E as pessoas não fazem isso por mal, né? Não? Então, o meu caso é um desses casos, assim, eu passo por isso diariamente, né? Então, mas é um cuidado nosso, sim, em, em comunicar da melhor forma possível, né? E tanto é que chegou um momento que eu justamente isso, né? Eu tinha um estúdio que no começo eu trabalhava com o meu nome, né? Que era o Uhum. Estúdio Gilney Silva, né? O bom é que eu tenho o sobrenome fácil, né? Então Sei. o Silva Se é errar o muito fácil, mas Silva, tá morto. exato.
Então, mas chegou um momento que, justamente, né, eu precisava transformar isso de uma comunicação, uma comunicação um pouco mais simples, mais fácil, digamos assim, né? Foi aí que a gente criou. E aí eu tenho um sócio, ele se vendia também com o nome dele, que é mais difícil ainda, né? O nome é fácil, mas o sobrenome é muito difícil, né? Que é Felipe Schmidt Fleischer, né? Então, imagina tu escrever o nome, Sim. né? Gilney e Schmidt Fleischer, né? Então, a gente justamente simplificou, né? E criou uma marca chamada Legal. Evolgo, tá? Eu vou. Pensando justamente nessa comunicação, né? Para facilitar a comunicação. E óbvio, né? Isso é uma construção, como qualquer marca, a gente precisa sempre trabalhar de todos os pontos de contato para que fique mais fácil para as pessoas nos conhecerem, né? E nos reconhecerem também, né? Verdade. E isso passa pela identidade visual, pela clareza de construir essa identidade visual, né? Que é onde Por eu tudo entro, isso. né? Também. E na estratégia que tu vai usar para fazer essa comunicação, né? Certíssimo. Junei, muito obrigada. Obrigada por estar Eu com que a gente. agradeço, Logo Juliette. adiante a gente faz uma conversa um pouquinho maior. Obrigada pelas informações. Sucesso, abraço. Não tem como errar. Gilney da Silva, né? Não tem como errar. E não é nem da Silva, é Gilney Silva só. A forma que eu Gilney comunico a minha Silva. marca pessoal é Gilney Silva, né? Para ficar Gilney mais Silva. fácil, né? Mais fácil. Obrigada, Gilney. Super abraço para você. Eu que agradeço. Um abraço, obrigado pelo espaço. Obrigada. Eu estou recebendo recadinhos aqui ainda sobre a questão dos motociclistas. O Guga diz, Lisete, bom dia. Infelizmente, no meu entender, essa questão da loucura do trânsito é guerra perdida. Amém, amém. É uma coisa doida. É uma coisa doida, doida. Ontem eu saí aqui da rádio, eu atravesso aqui a Garibaldi com a Sinimbu, meu carro fica na garagem ali do